ficaremos aqui, adorando, porque é maravilhoso, amém? Pois está longe, dá um grau para mim aqui, por favor. Meu filho direito, meu avô. O Senhor é maravilhoso, amém? Como é bom poder acordar no domingo, não é? Vir à igreja e sentir essa presença manifesta do Senhor. Sentir essa presença que lança fora todo medo, todo julgo, lança fora toda condenação, toda acusação, toda aflição diante dele é lançada fora, amém, igreja? Se coloque de pé. Você quer se sentar? Calma, só está começando. Dê glória a Deus aí. Mais forte. Que você está acordado, glória a Deus. Dê glória a Deus mais alto a Ele. Oh, Jesus, recebe, Deus. Oh, glória. Cumprimento o irmão do teu lado. Você veio nesse culto para ficar acordado, amém? Você era para dormir, tinha que ter ficado em casa. Declara a paz do Senhor a esse irmão. Como noiva do Cordeiro, cumprimente aquele que estará ao seu lado nos céus, adorando 24 horas por dia ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra, amém? Perdi a voz e nem começou o culto, hein? Pode se assentar agora. Ou melhor, levanta, estou brincando para você. Isso é para vocês acordarem, amém? Culto de domingo de manhã tem que ter essas estratégias. Se não o irmão dorme, o outro cochila. Se você vê que o irmão está dormindo, você vai tocar ele com o poder. Você vai falar, ô irmão, ele vai dar um pulo aí. Vai fazer que nem o meu irmão que está aqui, ó. Um dia a gente estava adorando na célula, no louvor, e aí ele dormiu, né? Aí de repente a gente parou, alguém tocou nele, ele disse, glória a Deus, aleluia! Se a gente estivesse fazendo uma pergunta, quem aqui pegou e quer pedir perdão, glória a Deus, aleluia! Você imagina como ia ser? Mas bênção, o Senhor é maravilhoso. Vamos aos nossos recados. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jefferson, vulgo Melissa, né? Amém. Glória a Deus, esse é um apelido. Depois perguntem por quê. Eu sou diácono aqui nessa casa, pela misericórdia de Deus, né? O Senhor nessa manhã nos dá o privilégio de compartilhar a palavra dele. E é isso aí, galera. Um pouco nervoso, a gente fica nervoso, né? Estranho, todo culto é como se fosse o primeiro. E o dia que não for assim, eu não quero nem subir aqui, porque a minha dependência é do Espírito e nada de mim eu tenho, amém? Senão aquilo que vem de Deus, tem que ser dessa maneira. Vamos aos nossos recados, tem que acelerar os olhos. Deus é maravilhoso. Células nos lares, todas as terças-feiras, às 20h30 e aos sábados, às 10 horas. Horários e endereços com o Ministério Boas-Vindas. Está ali a equipe do Boas-Vindas. Quem está nos visitando nessa manhã? Dê um tchau aí no seu lugar pela primeira vez. Olha quanta gente, glória a Deus, né? Estão visitando também. Aí hoje eu cumprimento a nossa igreja. Tem uma musiquinha, né? Que era visitante, seja bem-vindo. Não é? Muito legal essa musiquinha. Amado, você que está nos visitando pela primeira vez, saiba que você já faz parte dessa família, amém? Só de você estar aqui, o Senhor já preparou um lugarzinho para você nessa casa, nessa família. Se sinta amado, abraçado, querido, em nome de Jesus. Agora sim, hein? Agora eu senti a potência dela. Vou dar um recado esse aqui. Quem acredita que quando a gente vem no culto nós somos abençoados? Quem é que acredita nisso? Tem alguns que não acreditam, né? Quem é que acredita? Glória a Deus. Então me ajuda. Literalmente nessa manhã nós seremos abençoados, porque nós temos ali o Bola Bazar, amém? E no Bola Bazar hoje eles estão com uma promoção daquela que não pode perder. Qualquer item do lado direito, correto, Dani? Qualquer item aqui do meu lado direito está saindo por R$3. Irmão, você que quer abençoar a obra, quer comprar uma roupinha, né? Quer ficar aí style, bonitinho e tal. Você que quer fazer parte desse corpo, R$3 a peça. Nós temos que liquidar ali, ó. Tem pouca coisa, porque ontem vendeu bastante. O Dani falou que quem comprar 5 peças leva uma. Ou seja, é aquela bênção recalcada
transbordante já está barato. Aí você vai comprar 5 para ganhar uma, velho. É brincadeira? Então, eu queria convidar toda a igreja no final desse culto, conferir ali. Eu vi que tem bolsa, tem camisa, tem calça, tem shorts, tem sapato, tem tudo que os irmãos precisam. Então você vem para o culto, você é abençoado com louvor, é abençoado com a palavra de quebra e ainda volta com a sacola cheia para casa. Não, o bastante, tem mais, porque o nosso Deus, Ele excede as nossas expectativas, não é assim? Do lado esquerdo, eu tenho algumas marcas, eu tenho algumas grifes, coisas de importação. Nosso amigo ali, está longe, que está ali na mesa, trouxe alguns tênis, tem mais coisas, está longe. O que tem lá? Tem tênis? Tem camiseta também. Tênis e camiseta, ele trouxe da gringa, que ele foi para fora lá e trouxe algumas coisas. Olha que louco, tênis da Adidas ali, ó. Você quer ficar style, quer, né, abençoar a igreja, abençoar a obra, abençoar o irmão. Não deixe de passar ali e conferir o que tem, amém? Está um preço super acessível. E eu ouvi dizer por aí que eles estão parcelando. É muito mistério, irmãos. Amém? A igreja pode dar glória a Deus? Que bom que vocês deram, porque eu ia ficar preocupado se vocês não dessem. Eu falo, mano, eu estou aqui mais empolgado a igreja. Aleluia. Né? Então, irmãos, vamos lá conferir no final desse culto. Essa arrecadação, ela tem um fim de abençoar a obra, abençoar o Ministério da Assistência Social. Ontem nós tivemos um culto da assistência e foi maravilhoso. Quem aqui esteve e compareceu no culto? Glória a Deus, mas a galera que não veio ficou dormindo, porque acabou um pouco tarde. Eu estive aqui, foi maravilhoso. Amém? Então, no final você confere lá. Voltamos aos nossos recados. Ministério Nova Vida, toda sexta-feira, às 20 horas. O NV é um ministério para todo aquele que é dependente ou codependente, né? Seja do álcool, da mentira, do cigarro, de drogas, seja do que for. Se você tem alguma compulsão, dependência, venha no NV. Eu confesso que venho várias vezes, o NV é bênção. O meu caráter ali é tratado, porque o NV, ele trata do caráter da pessoa. Porque muitas vezes a droga é só um amuleto, o problema está no caráter, amém? Você que tem algum parente que sofre com algum desses vícios ou problemas, venha no NV, venha entender como lidar espiritualmente com isso. E também aqui, não seja manipulado, no nome de Jesus. Oração na igreja todos os dias, das 7 às 9 horas. Tarde de oração, de segunda a sexta, das 15 às 16. Lembrando que de quinta-feira a oração é somente de mulheres. Reunião e partilha de mulheres, todas as quinta-feiras, às 20 horas. E como é de costume, cadê a mulherada? Então, já gostei que você me acordou, galera. Vamos lá, cadê a mulherada? Tá bacana, tô gostando, isso aí. Glória a Deus. Dança profética com as crianças, todos os sábados, das 7 às 19. Você que tem o seu filho, a palavra de Deus diz. Eu falei das 17, das 17 às 19. A palavra diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando grande jamais se desviará. Então, traz o seu filho, o seu sobrinho, aquele que é o filho da amiga, da sua amiga, traz também para cá, para ele ser abençoado, conhecer um pouco da palavra e crescer no caminho, amém? Ministração sobre os profetas e sacerdotes durante os cultos de quarta-feira. É muito bacana essa ministração. Você que quer entender o que é um sacerdote, o que é um profeta, ainda tem sacerdote. Nós estamos em qual, Marcão? Oi? Olha que bacana, é um tema bem atual. Quarta-feira agora nós teremos os profetas de hoje, é isso? Então é bênção, eu não posso ir da faculdade, mas o pastor está gravando. Depois vai ter um CDzinho para, aqui você não perde nada, é bênção tudo em dobro. Comemoração de inauguração da igreja de Santo André, a partir dos dias 2 e 4. Nós teremos da Apóstolo Léo no dia 2, é isso? No dia 3, Reobote Zion e Nego Vieira, que vai ser muito louco, uma regueira total, é bênção. Você quer evangelizar, quer levar aquela pessoa que não gosta muito de ir na igreja, etc. Esse é o lugar, essa é a hora. É uma regueira louca, uma sonzeira, o cara não vai nem imaginar que ele está numa igreja. Quando ele vê, já aceitou Jesus, já está dando glória, já é uma nova criatura. No dia 4 nós teremos o pastor Cirilo, e no dia 5 o apóstolo Ribe e o tribo de louvor. Vai ser uma parada louca, eu não vejo a hora, cara, de chegar esse evento. Inauguração é Santo André. Agora eles estão na Avenida
Avenida dos Estados. Eu não conhecia muito, coloquei 2 estados e não achava de jeito nenhum. Avenida dos Estados 430, não é isso? Olha, minha memória tá boa, acho que é 430. Se não for é por aí, você vai achar uma bola gigante lá. Perto do Moinho São Jorge, fábrica de carvão. Então, glória a Deus. Vai ter... Faria, tá perto ali. E vem como eu conheço o André. A partir do dia 6/4, a cantina estará funcionando nos cultos de domingo de manhã com café e pão na chapa. Deu um glória a Deus. Aleluia, Jeová, que a gente vem com fome, acorda cedo, né? Para não chegar atrasado no culto e fica no jejum. É dobro, é unção dobrada. Seminário profético com o Ministério Libertadores de Israel, do dia 10 a 13/4. Vendas com a diaconia ao presbítero Ezequiel. Ezequiel não está aí, mas tem o Marcão ali. Quer falar alguma coisa? Fala com o Marcão no final aí. Meu Deus, quanto pecado, Jeová. Culto de mulheres, dia 19/4, às 20 horas. Culto em inglês, não é culto de inglês. Em inglês, correto? Porque colocaram culto de inglês. Mas vamos lá. Culto em inglês. Você que quer treinar aí o seu inglês, você que quer aprender, você que não sabe nada, nem se quer treinar, você quer aprender, vem também. Vai ser bênção, vai ter tradução. Ou será que é um culto? Não vai. Irmão, ora e vem, porque o que acontece? As línguas foram confundidas lá na Torre de Babel, amém? Então você vai chegar aqui, eu vou te ensinar algo profético. Você vai chegar e vai falar assim: Deus, volta ao normal aí, porque eu quero entender. Desconfunde, não existe essa palavra, mas vamos colocar ela. Desconfunde aí tudo que foi confundido. Volta ao normal, porque eu quero compreender. Vai ser um culto louco, hein, irmão? Tem espanhol também? Tem espanhol. Olá, que tal, né? Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Vai ser bênção, né? Eu tenho um português monstro, velho. Eu fui para a Argentina esses dias, e aí eu fui falando com os caras lá, tudo era, olha que tal? Só enchendo o saco do cara, não, fala português que eu entendo. Você quer morrer de raiva porque você vai para outro país para treinar o seu espanhol e o cara quer falar português? Em português nada, irmão. Quando eu falar errado, me corrige. Vem no culto de inglês para ser da mesma maneira, vem. Entendi algumas partes, o outro irmão do lado ajuda. É o corpo crescendo e vai ser bênção de Deus. Quem que vai vir? Irmão, tem que vir, irmão, para ser abençoado. Quem quer receber aqui o inglês? Agora todo mundo quer, né? Então vem no culto, vai ser derramado. Eu profetizo uma unção, amém? No nome de Jesus. Jejum anual, 40 dias. Se você quiser encontrar os motivos de oração, tem no site do Bola. Testemunho da Andressa, ela passa da moça, ela está aí? Glória a Deus. E aí, Marô? Deus salve de palmas para a Andressa. Glória a Deus. Sábado, no dia que nós teremos o evento lá em Santo André, não vai haver culto aqui para que todos possamos ir lá, amém? Glória a Deus. Conheci vocês não mergulharam, não filho, estou feliz da vida, viu? Parou. Você tem exatos. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero contar um testemunho, vou tentar ser breve, né? Sobre a fidelidade do Senhor, né? Em 2009 eu fiz uma campanha na minha casa, eu congregava em outra igreja, né? E eu fiz uma campanha na minha casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí veio umas irmãs de Itapecerica da Serra, as irmãzinhas de Coque, né? Da Assembleia de Deus, abriu o culto. E ali foi tremendo, né? Nós queríamos sair da casa onde a gente morava, que a gente pagava aluguel. A casa era pequena e mudava a casa da frente, que a gente morava no quintal, a casa estava desocupada. E aí Deus usou a irmã lá e falou que não era para a gente sair dali para pagar aluguel, que a gente ia sair dali, que o Senhor iria tirar a gente do aluguel e nos colocar na nossa casa própria. E eu falei, amém, Senhor, e que o Senhor nos colocaria em outro bairro, mas iria ser em Diadema, o Senhor foi específico, e que era para a gente procurar, que não ia bater na nossa porta. Amém. Passou um tempo e aí a gente começou a procurar apartamentos, né? Aqui em Diadema e tal.
E fomos no Jardim Celeste, demos a documentação lá, né? E ficamos esperando, e nada desenrolado. Aí meu esposo ainda não estava, né, nos caminhos do Senhor, mas ele falou assim: eu queria tanto aqui em Diadema, eu queria morar na divisa. Eu falei: amém, Cid, está na mão do Senhor. E aí, quando foi um dia eu indo para a igreja, né, vi aquela coisa assim: procura na internet. Eu falei: amém. Fui lá, procurei apartamento de Diadema, Minha Casa Minha Vida. Aí apareceu um aqui na Coimbra. Aí liguei para ele estava trabalhando. Aí ele: vamos lá amanhã. Aí a gente foi, entregamos a documentação, tudo também. E eu fiquei naquela, falei assim: Senhor, e agora? Eu estou vendo 2 negócios, mas o Senhor está em qual? Às vezes o Senhor está no primeiro e eu quero o segundo, eu quero ir na direção do Senhor. O Senhor já me deu a profecia, agora eu quero a palavra. Aí eu fui, dobrei meu joelho, orei, o Senhor me deu primeiro Josué 3. Aonde colocar a planta do vosso pé, eu vou lhe conceder como fiz com Moisés. Falei: amém, Senhor, glória a Deus. E aí eu estava tendo uma campanha também na casa própria, na igreja que eu congregava. E aí eu também comecei a fazer a campanha, né? E foi. Tudo cooperou com a glória de Deus. A gente foi nesse segundo apartamento, que é aqui perto da igreja, na rua Coimbra. E começamos a fazer todo o processo, né? Da Minha Casa Minha Vida, toda a papelada e tal. E aí a gente ficou meio assim porque a gente não tinha R$1. E o corretor falou assim: vocês têm 5 mil para poder pagar o nosso serviço? Temos, nós temos. E não tinha nem um centavo. E aí o Senhor abençoou uma conhecida dele, assim, né, de serviço, pegou e deu o dinheiro, né, na época me emprestou. Aí ela falou assim: André, eu não tenho condições de estar dando esse dinheiro para vocês, porque a minha loja está fraca, está devagar. Eu falei assim: Mari, em nome de Jesus, aqueles que ajudam o ungido do Senhor, o Senhor vai lá e honra. Eu creio que a sua loja vai dar movimento. E uma semana depois ela me ligou e falou assim: eu estou fechando minha loja 10 meia-noite, né? 10 horas da noite, meia-noite, porque está tendo tanto movimento que eu não consigo nem fechar cedo, né? Então assim, e o dinheiro ela não quis de volta. E assim, e o Senhor foi honrando. E quando a gente falou assim: então vamos começar a guardar dinheiro, foi em 2012. Ele sofreu um acidente trabalhando, de moto. Ficou afastado pelo INSS, fez 2 cirurgias. E aí, quando chegou a carta do INSS, ele ia ganhar a menos da metade do que ele ganhava. Eu falei: Senhor, o Senhor tem um propósito nisso, né? Amém. O Senhor tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E aí foi, irmãos, eu trabalhando, né? Ele no INSS, só pela misericórdia de Deus. E aí as contas, a gente pagando aluguel, prestação de apartamento, água, luz, todas as contas que todo mundo paga, com 2 filhas. Aí eu falei: Jesus, e agora? Aí teve um mês que o pessoal da empresa dele fez uma vaquinha, né? Deu R$600 pra gente, supriu. No outro mês ele me ligou: André, a gente vai entrar no vermelho. Eu falei: amém, glória a Deus, entra no vermelho aí, paga as contas. Aí quando ele ia entrar no vermelho, o cara ligou: Sidney, passa aqui que a gente tem outro envelope pra te dar. No outro mês, a gente, um Fusca velho lá que ninguém queria, ele conseguiu vender. E assim foi indo, irmãos. Deus foi nos surpreendendo todos os meses. Todos os meses o Senhor fazia um milagre diferente. Ele ficou 9 meses afastado, e os 9 meses o Senhor falava assim: o azeite não vai faltar e a farinha da panela. Eu falava assim: Senhor, tinha dia que eu falava assim: Senhor, e agora? O que a gente faz? E o Senhor falava assim: eu sou contigo, né? E assim, Deus é fiel. A gente dormia no chão e eu ainda cantava aquela música da André Ronaldo. Eu falava assim: Senhor, até quando? Eu tentando dormir cantando a música. Até quando? Né? Porque eu falava assim: Senhor, essa situação tá difícil. E os cupins encheu minha casa, acabou com os meus móveis. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? E assim, a gente foi na fé, não tínhamos nada para comprar móveis, para comprar nada. Irmãos, hoje a gente está no nosso apartamento, para a glória de Deus. Conseguimos pagar todas as parcelas sem nenhum atraso. Todo o financiamento da Caixa o Senhor proveu, toda a documentação, o dinheiro também eu não tinha. O Senhor foi lá, e eu fui no dia eu fui no banco, o Senhor, o rapaz do banco, o rapaz do banco falou assim: não, que é Deus. Chegou uma carta falando que eu estava devendo dinheiro
trabalhando. E aí eu peguei, no outro dia a gente ia assinar o contrato da Caixa. Aí eu peguei e fui lá, no outro dia, no mesmo dia, na quarta-feira, a carta chegou na terça, na quarta-feira eu fui lá acertar essa dívida. No papel estava 180. Eu falei assim, Senhor, eu vou contar minhas moedas de 50 centavos aqui, o que tiver de moeda de 50 centavos vai ser minha dívida. Tinha R$54 de moeda. Eu fui no caixa eletrônico, a dívida era de R$50. Aí eu falei, não, eu vou conversar com o gerente para ver, né, como que vai ficar. Fui lá, conversar com o gerente e falei assim, eu vou aprovar um limite aqui para você e aí você fica cobrindo esse dinheiro, o que cair das taxas. Falei, tá bom. E ele tá aprovando lá, falei assim, moço, não dá logo, tem que assinar um contrato e tal. Aí ele falou assim, já aprovei. Eu falei, quanto? Ele, 9 mil. Eu, o quê? Ele, 9 mil reais. Eu falei, Jesus. E nisso a gente não tinha nem um centavo para dar os 4 mil da documentação da Caixa. Aí eu falei pra ele até achou que eu tinha pegado empréstimo na época. Eu falei, vigia, ele pode. Aí chegamos lá, ele falou assim, não tá passando nem cartão de débito não. Eu falei, meu vai passar, em nome de Jesus, passa aí. Passou mil e pouco e passou tudo. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei assim, agora sim, agora eu tô devendo o banco, o gerente vai ser prejudicado. Vamos, né? O senhor agora deu recurso lá, abençoou a porta, agora eu preciso pagar. E aí, um dia eu estava na igreja lá que eu congregava, minha mãe me ligou e falou assim, dá um glória a Deus aí. Eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, seu pai acabou de sair a aposentadoria dele e ele vai te dar o dinheiro da documentação. Para você poder pagar o banco e não ficar devendo nada para o banco. E eu falei, amém, Jesus, glória a Deus, o Senhor é fiel, né? Então assim, irmãos, eu quero deixar claro assim que o Senhor ele cuida dos detalhes, né? E aquilo que os irmãos têm sonhado, têm planejado, se for do Senhor, tem que ser do Senhor, tem que nascer no coração dele primeiro, né? Que os irmãos creiam que o Senhor fará. Eu estou lá no meu apartamento, nós estamos lá morando, né? O Senhor deu os móveis, deu as condições da gente comprar tudo novo, compramos tudo novo, geladeira, não levei nem copo, não levei garfo, não levei nada, só levei minhas roupas, né? E o Senhor nos honrou e eu quero agradecer a fidelidade do nosso Deus, e que as palmas do Senhor. Eu ia ministrar os dízimos, mas eu fiquei sem palavras. Quando Deus age, não é? Agindo Deus, quem impedirá? Quantos aqui querem viver isso? Glória a Deus, porque isso não está só sobre a vida dela, isso está sobre a igreja, sobre as nossas vidas, não é? Porque o Deus é o mesmo. O que nos faz caminhar é a nossa fé. Por isso eu queria agora convidar você a se levantar do seu lugar, trazer o teu dízimo, a tua oferta. Por quê, irmão? Existe um princípio. O dízimo e a oferta, ele é bíblico. E toda vez que você cumpre esse princípio, você é abençoado e vive o sobrenatural de Deus. Quantos aqui precisam e querem viver o sobrenatural de Deus? Não de uma forma de barganha ou de troca, mas quantos aqui entendem isso? Porque a palavra de Deus diz, aquilo que você tiver no teu coração, aquilo que você tiver entendimento, você oferta, você traz, amém? Então eu queria convidar você, levanta do seu olhar, traz o teu melhor. Se você não entende, não traz nada, irmão. Não traga juízo para a sua vida, glória a Deus. Revezando das mais altas nuvens, assentado no terceiro céu, ele brilhou sobre os homens, e eu sou mais um que iluminado está.
Cordeiro é a luz do céu. Glória a Deus. Tenha sua mão para cair comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, Pai. Nós entregamos aquilo que é teu, Pai, em forma de adoração, e que o Senhor possa abençoar o teu povo, Pai, que o Senhor possa prosperar o teu povo, tanto em circunstâncias financeiras como em plenitude da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que esses valores sejam para alargar das suas estacas, ó Pai, que o teu reino possa avançar em Diadema, que a tua igreja possa avançar e que vidas possam ser salvas, Pai, para a tua honra e tua glória. Nós te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Cara, tô mó feliz. Meu amigo do pagode tá ali, ó, o Dirceu, cara. E aí, o Dirceu do pagode? A Vânia, o cara tá falando. Já foi pra Cotia já, mano? É, eu passei lá esses dias, eu vou falar pro pastor. Mas amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos nessa hora, amém? Peça a Deus que Ele fale ao seu coração através da palavra. Essa é a hora que nós vamos entrar na palavra, né? Diga ao Senhor qual é a sua expectativa quanto a este culto, porque eu tenho certeza que você não levantou da sua cama nessa manhã de domingo, você não deixou os seus afazeres por nada. Você veio neste lugar porque você queria ouvir algo de Deus. Você veio neste lugar porque você quer um direcionamento, uma resposta. Você quer que Deus fale ao teu coração. Você quer se firmar, você quer mais de Deus. E se você quer mais de Deus, você vai nesta hora dizer a Ele: Senhor, fala comigo, Deus. Abra o meu coração, Senhor Jesus. Deus, eu profetizo aqui, ó Pai, no nome de Jesus, todo bloqueio mental agora quebrado, Pai. Toda sonolência, toda dispersão da mente eu lanço fora, Deus. Senhor, que haja um espírito de excelência e capacitação da Sua palavra, Pai. Deus, eu repreendo todo espírito de Iemanjá, todo manto, todo véu, Pai. Tudo aquilo que é contrário, Pai. Tudo aquilo que bloqueia, Senhor, a compreensão plena da Tua palavra. Eu claro, Senhor, liberdade ao agir somente do Teu Espírito. Pai, na condição de servo, eu quero me humilhar agora diante de Ti. Senhor, eu quero me esvaziar, porque eu não sei nada, Pai. Essa é a maior verdade, Deus. Tudo que eu tenho, Pai, está em Ti. Eu existo, Pai, por Ti, Senhor. E é pela Tua misericórdia que eu peço, usa a minha vida, porque eu não sou diferente dos meus irmãos, Pai. Não tenho nada, Senhor. E se há algo em mim, rasga nesta hora, me esvazia, porque eu também quero receber de Ti. Eu também quero ser preenchido no meu íntimo, pela Tua palavra, pela compreensão da Tua verdade, Jesus. Nesta manhã, nós nos posicionamos, Senhor, e pedimos a Ti, fale conosco, mude a nossa vida, mude, dê um norte, dê um direcionamento, Pai. Abrimos o nosso coração, esvaziamos o nosso intelecto, o nosso raciocínio, os nossos achismos, lançamos fora, Deus, para que haja lugar somente do Teu Espírito, para que haja lugar somente da Tua vontade. Conduz este culto, Pai. É assim que eu oro e agradeço no nome de Jesus. E a igreja se concorda, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Você pode se perguntar quem vê os cultos que eu prego, sempre eu oro mais ou menos dessa maneira. Irmão, quando a gente acha que conhece alguma coisa, você não sabe de nada, sabe? Quem sabe alguma coisa, esse é Deus. Quanto mais você lê da Bíblia, mais você vai entender que tem mais coisas e mais coisas. Cada hora é um nível mais profundo. Tem hora que bate, né, no martelo. Tem hora que bate no martelo, tem hora que bate no joelho, tem hora que bate no lombo. E quanto mais você vai conhecendo da palavra de Deus, você vai entrando numa profundidade, numa dimensão. Irmão, sempre tem mais. Toda vez que eu leio, eu penso, como eu não vi isso? É muito engraçado, porque é todas as vezes, não é uma. Se eu acabar de ler uma passagem e chegar em casa e ler de novo, tem algo novo nessa passagem. Porque o Espírito Santo, ele revela gradativamente, conforme nós buscamos, conforme nós clamamos por esse entendimento, ele vai derramando sobre as nossas vidas. Eu tenho orado muito ao Senhor,
Que Ele derrame sobre a minha vida a sabedoria, mas não a do homem, não é a intelectual, mas é a sabedoria espiritual para discernir as coisas do reino, para discernir entre a minha carne e a vontade de Deus para a minha vida, para discernir o que é que a palavra quer me dizer e não o que eu quero entender da palavra. Porque muitas vezes nós queremos algo, e aí quando nós vamos à leitura da palavra, nós, não vou dizer manipulamos, mas nós convertemos a leitura da palavra ao nosso querer. E eu tenho orado muito que não seja dessa maneira, que seja o querer de Deus, a palavra revelada conforme a vontade dele. É isso que eu preciso. Eu preciso ouvir de Deus não o que eu quero, mas o que Ele tem para a minha vida. Amém? Tem que ser assim sobre vocês. E uma palavra louca que Deus me deu hoje, muitos vão até estranhar, falam: meu, Melissa, você viaja. Suas palavras é sempre assim. Mas eu viajo mesmo, irmão, porque Deus é louco, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Amém? Quem aqui nunca se perguntou por que a igreja é chamada de noiva de Cristo? Da onde surgiu essa ideia ou essa teologia? Baseado no que a igreja foi colocada como noiva do Cordeiro, não é? Eu, quando leio a palavra de Deus, na teologia tem uma matéria que ela se chama exegese, E aí o que é isso? É um estudo minucioso das Escrituras. Não é o questionamento da palavra de Deus, entendamos corretamente, para que ninguém venha aqui dizer: nossa, esse cara contesta a palavra. Não é isso, irmão. A exegese, ela procura compreender a palavra de Deus de uma forma mais analítica. Ela estuda a palavra de Deus, porque isso é bênção para as nossas vidas. Então, quando eu leio alguns textos, alguns tópicos, eu me pergunto o porquê disso. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é plena, nada está escrito por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma direção, tudo tem um fundamento. Nenhuma vírgula da palavra de Deus está escrita sem um propósito. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Glória a Deus. Ufa, mano, já tirei um peso, né? E amados, se eu tiver chato, vocês balançam a mão. Se tiver muito aula, porque eu sou professor, então às vezes eu me embalando. Eu dou meio culto aula, uma aula culto, sei lá, o que Deus tem para a minha vida é isso. Então vamos lá. Quando vocês não entenderem, me ajudem. Gênesis. A palavra diz no capítulo 2 que Deus formou o homem no pó da terra, A palavra no hebraico para homem é Adam. Tem até ali, coloca pra gente aí. Depois vocês vão entender porque eu estou explicando. Não é que eu quero falar hebraico, nada a ver, nem sei. Mas é que eu estou estudando, então eu quero entender. Vem cá, meu pai. Show? Glória a Deus. Não é essa, não. Não é essa. Não é essa. Ali. Adam significa homem, humanidade, Ser humano, indivíduo e etc. Aí aqui nós temos Adão, o primeiro homem, e Adão vermelho. Aí é o que nós vamos começar a entender. Tipo, Adão vermelho, isso é marciano, que fala dessa, mano. Vamos ler aqui, abre a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 2, verso 7. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7, a palavra diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor pegou o pó da terra, formou o homem, e aí soprou nele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Terra em hebraico é Adama, porque o homem foi formado do pó, ele é o Adam. A terra é Adama, também tem ali no slide. E a terra era vermelha, por isso que tem ali uma outra colocação de homem vermelho. Aí as pessoas falam: tá bom, homem é Adam em hebraico, terra é Adama, mas que palavra é essa? O que é isso? Você vai ter que gravar isso daí e guardar, porque no meio da palavra você vai falar: é dessa maneira, entendeu? É gradativo. Deus vai revelando um pouquinho de cada vez. Porque se ele falar tudo de uma vez, a gente não consegue nem entender, Um pouquinho, imagina se ele falar tudo. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2, verso 18. A palavra diz lá mesmo onde nós estávamos, um pouquinho adiante. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.
quando Deus viu que o homem estava só, Ele fez uma ajudadora. Então vamos recapitular a palavra. Nós sabemos do que o homem foi feito, certo? Do pó. Nós vimos que Deus viu que o homem estava só, Ele fez uma ajudadora. E agora, Gênesis 2, 21 a 22, nós vamos ver como foi formada a mulher, né? Então vamos lá. Então, todo mundo já achou aí, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e colocou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, Ele formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne da minha carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui nós vemos que Deus ele trouxe uma ajudadora para o homem, e Ele formou do próprio homem a mulher. Ele tirou uma costela do homem e aí Ele formou a mulher. Até aqui está todo mundo comigo, né? Amém. Glória a Deus. Eu fico muito preocupado, gente, porque é muita coisa de Deus. Então eu falei: Deus, me ajuda, me ajuda. Vamos aqui. Só um pouquinho. Êxodo. Nós vemos ali uma colocação, já vou falar para vocês a passagem, vou dar um panorama aqui rapidinho. Em Êxodo nós vemos que Jesus, Ele é tido, Ele é colocado como o Cordeiro Pascal, não é? Nós estamos, hoje é dia 30, hoje é dia 30. Nós vamos entrar agora no mês de abril, e a Páscoa ela é comemorada este ano no dia 20 de abril. E é uma coisa louca, porque lá no Êxodo, a Páscoa ela se inicia com o livramento de Deus do povo da morte, não é? Deus, como última praga, Ele colocou que Ele enviaria o anjo da morte, e todo primogênito, né? Todo homem primogênito ou animal esse morreria. Então Deus ele faz um pacto com o homem. Aí você vai falar: Jeff, você abriu o culto falando o que é a noiva da igreja, ou quem é e por quê. Mano, você falou Gênesis, você falou, e agora você está falando da Páscoa. Você viaja. Vocês vão entender. Então vamos lá. Deus ele fez uma aliança com o homem. Ele falou o seguinte: vocês vão pegar o cordeiro, não pode ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, ele não pode ter nada, ele tem que ser puro, o melhor do seu rebanho. Vocês não podem quebrar os ossos desse cordeiro, certo? Ele tem que estar inteiro. E aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir, vão jogar sobre o umbral da porta da casa de vocês. E quando o anjo do Senhor passar, a casa que tiver o sangue do cordeiro sobre ela, essa vai ser poupada. Nesse lugar os primogênitos não serão mortos, nem os animais. Neste lugar, o anjo da morte ele não vai passar. Que coisa louca. Aqui, nós vemos a simbologia desse cordeiro com Cristo, né? Porque o sangue de Cristo é o que nos livrou da morte, né? Dessa maneira que nós aprendemos, não é assim que nós compreendemos? Páscoa significa no hebraico Pessah, que é passagem, passar sobre, né? Então o anjo ele passou sobre, ele não parou ali naquele lugar. Até aqui está todo mundo comigo? Glória a Deus, que bênção. Agora de novo, vamos viajar mais um pouquinho. João capítulo 1, verso 29, lá no Novo Testamento. João capítulo 1, verso 29, a palavra ela diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento que João viu a Jesus, ele, de uma forma espiritual, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como numa analogia da Páscoa, não é? Que o cordeiro ali naquela hora ele livrava as pessoas da morte, e é o que Jesus faz, porque o pecado é a morte, não é assim?
Adão, quando ele peca, lá no Gênesis, onde nós estávamos lendo lá, quando o Adão ele peca, ele deixa de ser um ser eterno e aí ele se torna um ser com dias contados, não é? Ele passa de ter a eternidade ao lado de Deus e ele tem, sei lá, naquela época as pessoas viviam muito, né? Conforme o pecado foi aumentando, a estimativa de vida diminuiu. Hoje, no ano de 2014, depois de Cristo, a expectativa de vida de um homem é 75 anos, não é assim? A média aí que nós vemos aí nos noticiários, 75, 80, às vezes 90, depende se o cara mora no Japão, né? O cara mora em algum lugar que é mais tranquilo, no interior. E aí, depois dessa introdução meio confusa, eu não estou entendendo, a gente vai começar a entrar no contexto de noivo. No dia em que Jesus, lá no madeiro, ele entregou a sua vida, naquele momento, naquela hora mais precisa, começava o propósito de Deus com a igreja. Naquela hora específica, nascia o que nós vamos chamar aqui de noiva do Cordeiro, amém? E aí nós vamos entender o porquê no decorrer dos versículos. Da mesma forma que um noivo, né, naquele período, qual que era o costume? O noivo, quando ele ia casar, ele tinha que entregar, tinha que pagar um dote à família, né? Ele tinha que pagar um alto valor para que ele pudesse ter a noiva com ele. E Jesus, de igual maneira, na hora que ele estava na cruz, ele pagou com a própria vida para que hoje nós somos chamados de igreja, pudéssemos ser dele. Ele nos comprou, com o sangue dele nós fomos remidos. O sangue vertido na cruz nos tornou a noiva de Cristo. Ele pagou o preço. Até aqui, beleza? Então, glória a Deus, nós já estamos começando a entender como a igreja foi constituída a noiva do Cordeiro. Mas tem mais algumas coisas aí. Atos, capítulo 20, não precisa ler, verso 28, ele diz assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Cristo amou a sua igreja de tal maneira que ele entregou a sua vida por ela. E não tem maior demonstração de amor do que entregar a vida pelo seu propósito, não é? Nós vemos que os que hoje são chamados mártires, eles morreram por uma causa, por um propósito. Mas o que Cristo fez foi maior, porque nenhum mártir que nós temos na história, ele era Deus. Não é assim? Não tem. Nenhuma pessoa que nós vemos se despiu de honra, de glória, se fez humilde, veio ao mundo, se fez semelhante. Tem um louvor do Clamor pelas Nações que ele fala assim: que amor é esse que eu não entendo? Porque como um Deus se desfaz de tudo e vem aqui para aqueles que não o recebem, para aqueles que o negam, para aqueles que não o aceitam. Porque você pensa que Jesus se entregou para aqueles que o aceitam? Não. A palavra de Deus diz que se você faz o bem a quem é seu amigo, que valor tem nisso? Não tem benefício nenhum. Quando Jesus se entregou, ele se entregou pelos romanos, pelos fariseus, por mim, por você, pelo louco que está lá falando que é ateu. Brother, só existe ateu porque existe Deus. Senão não tinha ateu. Aí eu já acabo com a tese dele. Estou errado? Não é assim? O cara só é ateu porque tem Deus. Ah, eu não acredito. Então, tá bom, você acredita no quê? Em Deus. Cara, se não existisse Deus, você não acreditava. Era assim, né? Um vacilão. Mas amém. Vamos voltar aqui a Efésios 5, 25. A palavra ela faz um link com os maridos. Ele diz o seguinte: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E agora a gente vai entrar numa parte do... Tá o vídeo aí, mano? Vou colocar um vídeo aí pra gente. Esse vídeo é uma parte do filme Paixão de Cristo, bem lá na cruz, quando o Senhor Jesus ele entrega, né? E aí tem algo que o Senhor me revelou que eu queria compartilhar com a igreja. Tá, vamos fazer rapidinho. Tá bom, rapidinho. O que acontece
seguinte: era sexta-feira, e para um judeu, o sábado ele se inicia às 6 horas da tarde da sexta, né? Então, o que acontece? Aí já devia ser umas 5 horas mais ou menos, tá? Não dá para te falar exato, mas era isso mais ou menos. E os judeus, eles não trabalham no sábado, e esse era o sábado, o grande sábado, porque era o sábado da Páscoa. Vocês estão começando a assimilar o Cordeiro, a Páscoa, Jesus na cruz, beleza. Tinha 2 ladrões do lado de Jesus. E aí, o que os romanos, o que os judeus, eles pedem para os soldados romanos fazerem? Eles pedem para eles quebrarem os joelhos, né, daqueles que estavam no madeiro, dos bandidos. Aí ele vai mostrar eles fazendo isso. Por que quebrar o joelho? Para acelerar a morte, como se fosse um golpe de misericórdia. Porque quebrando o joelho, ele não poderia sustentar o seu corpo. E aí se iniciava uma nova agonia. Em vez de ele morrer pela cruz, ele ia morrer por asfixia, porque ele não ia conseguir respirar. O peso do corpo dele sobre os pulmões não ia deixar eles respirarem, então eles morreriam. Por que o judeu fez isso? Porque ele queria dar um golpe de misericórdia para os bandidos? Não, de forma alguma. Por ele deixaria ela sofrer. Com Cristo era pior ainda. Se Cristo ficasse 3 dias na cruz exposto, sendo humilhado, para eles era melhor, porque eles tinham um ódio mortal de Cristo. Eles queriam que realmente ele sofresse. Mas como um golpe de misericórdia, porque era o Shabat. E em Deuteronômio, a palavra diz no capítulo 21, que se alguém pecar digno de morte, e esse for considerado digno de entrar no madeiro, ele deve ser sepultado no mesmo dia. Só que os romanos deixavam os cadáveres expostos, para humilhar, literalmente, para provocar nas pessoas um sentimento de: eu não vou fazer isso, porque olha o que esse cara passou e sofreu, certo? Só que aí tem outro contexto. Quando os judeus veem que está chegando o Shabat, que é o sábado de Páscoa, eles não queriam contaminar a terra com esses indivíduos, porque eles iam ser enterrados na onde? Na terra. E o judeu, ele tem esse vínculo da terra e etc. Então ele não queria contaminar a terra com esses homens impuros. Ou seja, ele chega e pede para os romanos quebrarem os joelhos dos mortos, né, dos crucificados ali, aliás. E tem uma palavra no latim, deixa eu pegar aqui rapidinho. Crucifrágio. A palavra latim crucifrágio, ela reflete a esse ato de quebrar o joelho dos crucificados para que eles pudessem morrer. Pode colocar aí. A gente vai ver de uma forma bem clara isso. Ele pega uma marreta e ele quebra os joelhos. Morre muito rápido. Aí dá um pause rapidinho de novo, Marco. Aí o que acontece? A palavra diz que para Jesus, para ele ser o cordeiro, para que ele pudesse cumprir o que a Escritura diz, a profecia, ele não poderia ter os ossos quebrados. Lá em Deuteronômio nós não lemos, a palavra falando que o cordeiro não poderia ter os ossos quebrados. Com Jesus nós vamos ver que é diferente, porque ele já tinha morrido. Aí vai entrar o mistério, cara, mó da hora, mó loucura, eu curto demais o pico. Quando eles vão checar, porque eles têm que checar, né? Isso acabou que na história, o que as pessoas falam? Ah, Jesus não morreu de verdade, porque não quebrou o joelho dele. Irmão, ele furou com uma lança ao lado de Cristo, não é? Nós vamos ver aí. Isso mostra que realmente ele estava morto. Pode deixar seguir, Marcos. Depois eu vou explicar o mistério que tem isso daí. Tá vendo? Eles falam, ele está morto. Certifique-se. Se você conseguir dar um pause, na hora que ele enfia ali. Aí, beleza. Mó carnice no culto, meu irmão, é profético isso aqui, é mistério de Deus. Quando o lado de Jesus é traspassado, por isso que eu falo, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu fui no hebraico procurar o que é lado. A palavra costela, pega aquelas fotos lá. Eu não estou mentindo, está lá no hebraico. Né? Porque o cara fala, manipulando a palavra, irmão, pega ali, é só você ler. A palavra costela no hebraico, ela tem uma das traduções dela, é lado, né? Que no hebraico a mesma palavra ela tem vários sentidos.
Então, quando ela colocar para a gente vai poder perceber. Na hora que eu vi isso daí, eu me arrepiei. Jesus. Aqui. Lado, ó. Ali é em hebraico, tsela, né? A palavra transliterada do hebraico, tsela, que é esses três, que a gente chama aqui, esses três itens, que eu esqueci o nome, depois eu falo. Vamos aqui, ó. Lado, costela e viga, beleza? Então Jesus, ele foi ferido na costela, no lado e no coração. Segura, deixa rolar o resto, aí eu vou explicar. Cara chato, mano, muito chato. Pode tirar uma mão. Obrigado. Vídeo. Vamos perceber que jorra água e sangue de Cristo. Mas furou água e sangue. Eu quero até ver o que é isso, está jorrando água? Nunca vi. Aí tem uma revelação tão profunda, igreja, que ele discerniu na hora. O Espírito Santo revelou, ele era um romano, ele estava ali fazendo mal para Cristo, ele não estava ajudando Cristo. Mas o Espírito Santo revelou quando a água caiu, porque a água limpou a face dele. Amém? A água lavou e ele pôde enxergar, os olhos se abriram. É algo pancado, mas não é só o começo. Beleza, pode dar um pause aí. Vocês estão aqui comigo agora? Então beleza. Vou recapitular rapidinho, muito chato. Terra, Adama, homem Adão. A água e o sangue de Cristo, ela caiu sobre o que, igreja? Sobre a terra, certo? O homem é formado do que? Do pó da terra. A água e o sangue de Cristo, simbolicamente ali naquela hora, ela estava caindo sobre o homem, na forma do que? O sangue, a remissão dos pecados, da morte eterna, a água lavando, né? Limpando. E aí, olha a parada que Deus falou no meu coração. Quando ele foi furado na costela, a gente acabou de ler lá no Gênesis que a mulher foi tirada da costela. Naquele momento que o lado de Jesus foi furado, na costela, a igreja se formava. A noiva do Cordeiro foi tirada. Por isso que a igreja é a noiva do Cordeiro, porque ela saiu dele, ela saiu do lado dele. Amém, igreja? E aí quando jogou a água e o sangue, a água é o batismo e o sangue é o que te leva à vida eterna. Será que vocês compreenderam o que aconteceu ali naquele lugar? Será que vocês entendem porque nós somos a noiva do Cordeiro? Será que vocês entendem agora por que temos essa colocação? Não é algo maravilhoso? Quando eu vi no hebraico essa palavra lado, costela, eu falei, Jesus, ele foi furado no lado, jorrou a água, ou seja, quando a água caiu na terra, ela foi limpando o pecado, ela foi lavando, como se fosse o homem ali propriamente dito, a formação, e aquilo foi gerando a igreja. O que a mulher era para o homem? Uma ajudadora, certo? Não foi o que nós lemos? O que a igreja é de Cristo? A ajudadora, a continuação da obra. A igreja é o reino de Deus presente aqui para aqueles que estão perdidos, amém? A mulher estava ali para auxiliar, ajudar a tomada de decisão do homem, ser a coluna, não é assim que a palavra fala? A igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja é o que move, é a continuação do ministério de Cristo. Irmão, quando eu vi isso, eu fiquei perplexo, falei, não, que isso, Deus, será que eu estou louco? Eu li umas 10 vezes, vocês terem noção, ontem era 2 horas da manhã, eu escrevi umas 8 folhas e eu não conseguia, porque eu falei, Deus, será que eles vão entender? Será? Muitas perguntas, mas o Espírito Santo me falou, meu filho, você foi chamado para isso, vai lá, entrega, só entrega. Eu falei, então amém. Hoje, 7 horas da manhã, eu já estava em pé, costela, lado, lendo no hebraico, lendo no grego de novo, falando, meu Deus, eu entendi isso. E o Senhor falou, é isso. Eu falei, Jesus Cristo. Até me arrepio, irmão. Olha que coisa louca. Quando Jesus ele é furado ali naquele momento da Páscoa, ele disse, Pessá, passagem. E aí olha a viagem que eu entrei também lá em Apocalipse, não é? Nós vemos que vai ter a tribulação, e etc, etc. Porém, a igreja, ela passará sobre a tribulação, ela não vai sofrer a tribulação, está escrito lá, não é errado? Vão ser 7 anos, 3 anos, não é? 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de dor. A igreja ela não vai viver esse momento, o Pessá, ela vai passar sobre, ela não vai viver essa morte. Irmão,
comecei a linkar uma coisa com a outra. Aí eu já comecei a tremer e chorar. Falei, nossa, meu Deus, que isso? Uma leitura que nós fazemos da palavra de Deus. Você imagina se nós vivermos a palavra de Deus, o que não vai acontecer, o que nós não vamos entender da obra de Deus, amém? Para que se cumprisse. Quando aí eu fui lá pegar o filme Paixão de Cristo, 1h da manhã eu vendo esse filme com o olho fechado, mas quando ele furou o lado, ali, irmão, meus olhos brilharam, acordei, fui pegar uma água, correndo e a Ju dormindo, eu falando, amor, eu preciso te falar uma coisa, amor, Deus falou comigo. É maravilhoso, amém? Quantos aqui entenderam e estão gostando? Meu Deus, maravilhoso. E olha que coisa louca. A palavra diz que nos fins dos tempos, né, por se multiplicar a iniquidade, muitos se esfriariam, certo? Nós estamos vivendo hoje, nunca houve um período tão iníquo na humanidade. Nunca houve um período em que a humanidade se influenciou de tal maneira, você é a Babilônia. Mas eu acho que hoje está pior que a Babilônia. Porque, irmãos, as obras da carne, elas estão manifestas por crianças hoje. Antes isso era coisa de adulto. Esses dias eu estava passando em frente a um desses condomínios aí habitacionais, e tinha uma criança com 7 anos dançando funk, mas estava sensual, não era uma dança. E aí eu fiquei tão irritado que a minha vontade era de parar o carro, chutar o rádio, e causa, eu falei, irmã, como é que você deixa sua filha fazer isso? Com 13 anos, se ela ficar grávida, não dá para culpar ela, porque você está apoiando esse comportamento. E aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a me falar o papel da igreja, porque o que Cristo fez no seu tempo foi purificar o mundo, trazer a concepção daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é. Qual é o papel da igreja se não esse hoje? Qual é a continuidade do livro? Eu tenho aquele sangue sobre mim, eu tenho aquela água sobre mim, então eu posso continuar a obra do meu Redentor, amém? A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Colossenses, capítulo 1, a palavra de Deus diz, eu vou pegar aqui a passagem para vocês, senão vocês vão ficar falando que eu não falo essa passagem. É que eu fico empolgado. Colossenses capítulo 1, verso 27 e 28, a palavra diz o seguinte: a quem Deus quiser fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Igreja, Cristo em nós é a esperança da glória, esperança de salvação. Irmão, na hora que jorrou, você também é formado do pó. Você entendeu? Na hora que jorrou aquele sangue, aquela água, na hora que a igreja foi constituída, você estava sendo formado como servo, como serva do Senhor. A tua chamada, o teu ministério estava sendo constituído. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, o id, pregar o evangelho, já estava ali formando, porque caiu sobre o pó, sobre você. Sabe aquele louco da tua rua? É sobre ele. Sabe aquele que está na clínica? É sobre ele. Sabe aquela mulher que não quer saber de Deus, que acha que não peca? É sobre ela. E quem vai levar essa palavra? Quem vai fazer essa obra? A igreja do Cordeiro, a noiva que espera com ardente expectativa por volta, pela volta dele, porque nós o amamos. Toda noiva apaixonada anseia. Amém? Conseguiram entender aí a mescla da palavra? Meu irmão, glória a Deus. A igreja, ela precisa se mover com o profético, não é? Nós estamos vivendo esse tempo, nós passamos agora por uma cura interior e libertação, onde pecados foram confessados, cadeias, grilhões foram quebrados, e aí o que acontece, amados? Tem que ser manifesto a obra de Deus, o poder de Deus, amém? Os milagres, os prodígios, as maravilhas, eles têm que acontecer sobre a nossa vida. Quem aqui acha ou entende que não consegue fazer a obra, que não consegue pregar a palavra, quem aqui acha que não tem autoridade para isso, quem aqui não tem uma compreensão plena, porque essa é a hora, irmão, de você levantar do seu lugar, estender a sua mão, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e receber a autoridade, o id, o profético, de você assumir o seu ministério, a sua chamada, que é fazer parte desse todo que é o corpo, a noiva,
se preparar para a volta de Cristo, amém? Porque o que a igreja faz aqui, por isso que quando nós estávamos adorando, e nós declaramos, então, minha alma canta a ti, Senhor. Irmão, é a noiva, adornada, como ela está lá em Apocalipse, vestida de linho e toda transformada, esperando aquele que reina, aquele que vive. A nossa expectativa não pode ser outra senão essa. A nossa esperança não pode ser outra senão essa. O que nós, como noiva, esperamos, como igreja esperamos, é a volta do nosso Senhor, é a volta do nosso Redentor, para redimir, amém, a humanidade. Só que, se eu não me engano, em 2 Pedro, a palavra de Deus diz, e eu peguei isso num outro culto, que o Senhor, Ele não quer que um só se perca. Deus não tarda a voltar, mas por amor da humanidade Ele não voltou ainda, porque Ele quer que todos em todo lugar ouçam e se convertam à sua palavra e recebam, amém, a vida eterna. Então, nós saímos de uma concepção egoísta, de clubinho e etc, e passamos a fazer parte de um todo. Aquele irmão que eu nunca falei, é a noiva, também faz parte. Eu vou orar por ele, porque ele também precisa de Cristo. Aquele naquele lugar, talvez o que está do lado. Por que eu pedi no começo desse culto para você trocar de lugar? Você pegou o lugar que você mais gostou e sentou. Quando você trocou, você ofertou na vida da pessoa o teu melhor nessa manhã. É uma simples coisa, mas é para mexer com o seu raciocínio. Amém? Nós temos que amar o nosso próximo. E agora vem para fechar, irmãos. Qual é o cumprimento dos 2 mandamentos? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, não é assim? A igreja, ela serve para me ensinar a amar ao próximo. Porque aqui eu tenho pessoas com defeito no caráter, eu tenho pessoas que mentem, que roubam, que são falsas, que enganam, que são corruptas, mas que são a noiva do Cordeiro e que vão tratar os meus defeitos de caráter também. Amar ao próximo como a mim mesmo, aonde? Dentro da igreja. Aqui eu aprendo a amar aquele que fala mal de mim. Eu aprendo a amar aquele que gosta de mim também. Eu aprendo a amar aquele que não vai com a minha cara, aquele que isso, aquele que aquilo. Eu aprendo a amar todos em tudo, porque Cristo se entregou por todos. Amém? Será que você, diante dessa situação, queria pedir à igreja agora, como uma intercessora, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e você que nos visita nessa manhã, que entendeu essa palavra, porque eu tenho certeza que você entendeu, porque o Espírito Santo de Deus revelou a você, que você aí no seu lugar, levante uma mão com vontade, não é só, levanta a sua mão aí, irmão, venha fazer parte desse corpo, amém? Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos ao Senhor. Você que quer, glória a Deus, é isso aí, irmãos, não é para mim, não é para a igreja, é para Cristo. Aí no seu lugar, você que levantou as mãos, se coloque de pé como noiva, recebendo já a nova identidade em Cristo. Não precisa ter vergonha, a igreja está de cabeça baixada, de olhos fechados, glória a Deus. Esse gesto é para o Senhor Jesus. Esse gesto, você está dizendo, Senhor, eu entendi o teu propósito naquela cruz, eu entendi o teu propósito para com a minha vida, eu entendi o teu propósito de salvação, Senhor. Você que levantou as suas mãos e você que teve vergonha, repete essa oração comigo agora. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi o teu propósito para com a minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, me faz uma nova criatura. Eu quero ser essa noiva, fazer parte desse corpo. Lança fora no mar do esquecimento o meu passado, os meus pecados, as minhas transgressões, porque a partir de hoje eu sou filho, herdeiro e noiva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você que levantou as suas mãos, tem pessoas aqui na frente com pranchetas. Não deixe de dar o seu nome a essas pessoas para que você possa ser acompanhado, porque a obra de Deus na sua vida não é só nessa manhã, mas o Senhor tem mais. Ele quer superar as suas expectativas, Ele quer superar a sua realidade, os seus pensamentos. Você vai dar o seu nome e ser acompanhado. Eles vão indicar uma célula para você. Agora eu queria convidar a noiva do Cordeiro a se colocar de pé. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu gostaria de convidar aquele que se sente entronizado junto com Cristo.
espirituais, condenação, que a partir do momento que o Senhor te toma pela mão e te leva à entrada da Nova Jerusalém, amado, só chega naquele lugar quem é salvo, só chega naquele lugar quem é a noiva do Cordeiro, amém? E se o Senhor te tocou nesta manhã, é porque certamente, amado, Ele te quer naquele lugar, amém? Glória a Deus. Estende suas mãos, deixa eu orar, abençoar você. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã de nos aproximarmos de Ti, através da nossa adoração, através do entendimento e revelação da Tua palavra. Senhor, nós agradecemos a Tua expectativa e fidelidade para conosco, porque, Pai, cada um aqui, Senhor, se fôssemos descrever a obra de nossas mãos, não seríamos dignos nem de estarmos neste lugar, mas pela Tua misericórdia que se renova cada dia, pelo Teu sacrifício na cruz, o Teu sacrifício eterno, nós somos chamados de noiva, noiva do Cordeiro. Nós aceitamos sobre nós este nome, nós aceitamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o Teu nome, a Tua salvação e o Teu sangue, que passe, Senhor, de nós a morte eterna, Senhor, e que venha o Teu reino no nome de Jesus. Vai para uma semana abençoada na presença do Senhor.